Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você se acostumar mais e também ver um bom exemplo de como você pode usar conectivos dentro da sua redação, eu vou mostrar aqui uma redação com nota máxima, mas eu quero focar não somente na parte que a gente tem dos repertórios, mas aqui a gente vai ver sobre o uso de conectivos e como que você pode pegar isso para você poder praticar para a sua redação. O que muita gente não entende é que acha que existe uma classificação para pontuação de conectivos, que é de você utilizar palavras muito difíceis para os conectivos. Não é a diferença de você usar em primeiro plano, primeiramente, em primeiro lugar ou a priori, que vai fazer com que sua pontuação seja maior na competência número 4, que é a competência que está fazendo justamente sobre essa estrutura mais macro do texto, que ela é mais entre os parágrafos do que exatamente o que está escrito dentro da frase. Só que o que você vai perceber ao longo de toda essa redação é o uso que tem dos conectivos dentro dos parágrafos e também dos conectivos fora dos parágrafos. Então o que a gente vai perceber primeiro, eu vou dar uma leitura dentro do texto, que vai ter baseado no tema de redação de 2021, que foi de invisibilidade e registro civil. Então aqui a gente vai perceber como que essa redação ela foi construída para a gente poder entender esse uso de conectivos. Então a gente vai fazer a leitura do parágrafo de introdução. A Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Entretanto, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há a falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil, o que gera invisibilidade social. Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. E aí o parágrafo de desenvolvimento número 1 fica assim. Diante desse cenário, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho laboral. Nesse contexto, é indiscutível que a ausência do registro civil primordial, a certidão de nascimento, impossibilita a pessoa de possuir outros documentos necessários para a vivência social, como por exemplo a carteira de trabalho. Dessa forma, é afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho, uma vez que inviabiliza a efetivação dos direitos laborais, como férias remuneradas ou, em casos mais extremos, torna o indivíduo vulnerável a trabalhos análogos à escravidão. Em consonância com tal tese, é possível citar a obra Casa Grande e Senzala, do autor Gilberto Freire, no qual ele realiza uma comparação entre o Brasil odierno e o Brasil colônia, em que o trabalho escravo, ou seja, o ato laboral precarizado, é um instrumento de visibilidade social. Sendo assim, torna-se evidente a essencialidade dos registros civis na garantia dos direitos trabalhistas para todos os brasileiros, o que, por sua vez, coopera em promover a visibilidade cidadã. E assim fica o parágrafo de desenvolvimento número 2. Ademais, é essencial citar a exclusão democrática como uma das principais consequências da falta de registros civis. Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência de certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor, documento necessário para o pleno exercício da democracia brasileira. Sob esse viés, é possível relacionar tal tese ao conceito de polifonia das cidades, desenvolvida pelo teórico Nick Couldry, no qual ele afirma que a democracia é constituída pela atuação das vozes de todos e, por isso, onde não há voz de alguém, não há democracia. Desse modo, fica evidente que a ausência do registro civil impossibilita a participação política, o que causa o silenciamento da voz daquele pseudo-cidadão brasileiro. E assim fica o parágrafo de conclusão, ou se não mesmo a proposta de intervenção. Nota-se, portanto, a necessidade de reverter esse cenário de invisibilidade social causada pela ausência do registro civil. Para tal, é intrínseco que o governo federal, órgão de maior importância no âmbito nacional, implemente mais varas da infância e da juventude em locais de alta procura por esses serviços. Tal ação deve ser realizada por meio da criação de secretarias e ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle, a fim de haver um mapeamento de cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social, para assim suprir a demanda requerida para o registro civil dos futuros cidadãos. Dessa forma, progressivamente, haverá a garantia da cidadania para todos os brasileiros. Quando a gente dá uma olhada no parágrafo de introdução, a gente percebe alguns conectivos que vão aparecer com mais facilidade quando a gente tem o ponto final, que são os casos deles. A gente tem o entretanto, temos também a parte do tal, e que alguns outros conectivos ficam mais difíceis de entender e de identificar se a gente não pega só os que estão começando após um ponto final. Como a gente tem o caso de que, uma vez que, e também temos o como, que vão aparecer também dentro desse parágrafo. Você pode perceber então que dentro do parágrafo de introdução somente existe pelo menos 4 conectivos sendo utilizados. Uma boa forma de você identificar sua redação está com conectivos o suficiente é que tenha pelo menos 4 conectivos
dentro dentro do seu parágrafo. Eu também gosto de dizer que pelo menos o seu parágrafo também tem que ter mais ou menos 4 ou 5 pontos finais, ou se não pelo menos 3 pontos finais, porque você começa uma ideia, você trabalha essa ideia e você conclui essa ideia. Se você for perceber aqui, mais ou menos temos essa mesmo número de pontos finais, porque dá a construção de colocar o conectivo, adicionar o entretanto, que é falar que existe alguma coisa contrária à ideia que ele apresentou antes, e por fim, finalizar, que é colocando a ideia do qual vai ser o tema a ser trabalhado e suas teses a serem discutidas. Os parágrafos de desenvolvimento são os mais longos e que geralmente acontece isso mais no Enem, e que também aparecem conectivos mais variados, como temos o caso de no primeiro desenvolvimento termos o diante desse cenário, nesse contexto, como, dessa forma. Temos também o ou, que também é um conectivo, temos em consonância, vamos ter na qual, vamos também ter o uso de sendo assim, ou seja, e também por sua vez no desenvolvimento número 1. A minha ideia é que geralmente eu penso que quando você usa ou seja, ele não é tão positivo porque você vai ter que explicar. É melhor que você já explique de uma vez do que você utilizar ou seja, porque você está falando 6, ou seja, meia dúzia, você está repetindo informações. Mas como você pode perceber, essa é uma redação de nota 1000. Eu acredito que isso é mais uma preferência minha do que algo que realmente vai fazer com que você perca pontos. Mas perceba que aqui, ao longo de toda a redação, é utilizada apenas uma vez esse tipo de conectivo. Enquanto isso, no parágrafo número 2, temos o uso de ademais, nessa perspectiva, também sob esse viés, e também o uso de no qual e, por isso, desse modo, fazendo com que a gente tenha esse uso rico de conectivos sendo utilizados a todo momento. Perceba que não é um critério de que você sempre tenha que utilizar um conectivo quando você tem um ponto final. Aparecem também com vírgulas, só que perceba que há uma intenção de por que você usa cada um dos conectivos. A ideia é sempre com o que você vai fazer com a frase anterior. Se eu estou colocando nessa perspectiva, eu estou colocando que a ideia que eu coloquei antes vai ser de explicar o que vai acontecer. Perceba, é essencial citar a exclusão democrática como uma das principais consequências da falta de registros civis. Então, quando eu coloco nessa perspectiva, é explicar essa situação e abrir a ideia. Como é? Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência de certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor, documento necessário para o pleno exercício da democracia. Perceba, o uso desses conectivos é utilizado sempre pensando o que eu escrevi antes para eu continuar com essa ideia. Não é simplesmente você colocar um em primeiro plano, em primeiro lugar. Essas ideias precisam ser trabalhadas pensando que o que você colocou antes vai ser continuado. Perceba que, inclusive, até mesmo ele coloca a ideia do já a citada ausência, porque ele está fazendo uma referência do outro parágrafo que foi discutido essa mesma ideia. No parágrafo de conclusão, ou a proposta de intervenção, temos os conectivos de portanto, para tal. Temos também o uso de alguns outros conectivos que vão ajudar na ideia da identificação dos elementos da proposta de intervenção, que é o caso de a fim de tal, que vamos também ter o assim e o dessa forma. Perceba que ao longo de toda a redação temos alguns usos que são parecidos de quando temos alguns outros tipos de conectivos, como você pode ter percebido que eu vi o desse modo e o dessa forma. Só que eles não são contados como o mesmo conectivo. Você pode sim ter uma repetição do mesmo conectivo ao longo de toda a redação, mas é sempre interessante que você tenha uma variedade de conectivos. Se você sempre está colocando e, ou e mas ao longo de toda a redação, isso é um problema, porque você tem que, na competência 4, você tem que ter uma diversidade de uso de conectivos. Como é o caso dessa redação, você pode perceber que não há apenas conectivos sendo repetidos a todo momento. Outra coisa que a gente precisa perceber é o uso dos conectivos que são fora dos parágrafos, que temos o caso de diante desse cenário, ademais e o portanto, que eles vão dar a ideia de parágrafo de desenvolvimento e parágrafo de conclusão. E por que isso é importante? Porque um dos critérios para você tirar 200 pontos na competência 4 é simplesmente você ter o uso de pelo menos 2 conectivos sendo colocados como conectivos que são de fora dos parágrafos. Então aqui a gente tem sendo colocado de fato, mesmo que a gente não contasse o diante desse cenário, sendo que a gente conta, temos 3 conectivos sendo utilizados, fazendo o critério então de ganhar 200 pontos na competência 4. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui temos um exemplo de uma redação
com o uso de conectivos bem variado, que você pode perceber que dentro desses conectivos que estão sendo utilizados, não há muito desafio para você também poder utilizar esses conectivos na sua redação. O ponto é você perceber que cada um dos conectivos tem um objetivo de por que ele está dentro do parágrafo, que é sempre dar uma olhada em o que foi dito antes para poder entender por que ele está aparecendo. Sempre há essa necessidade de, quando a gente constrói as redações, de a gente fazer com que as frases elas façam uma progressão natural, não que você quebre essa progressão lógica, fazendo com que fique estranho por você ter colocado uma conclusão ou você ter colocado um exemplo. E outra coisa também, o que você pode fazer é simplesmente você fazer com que você utilize conectivos que para você são familiares. Que nem aqui a gente viu sob esse viés. Se você quisesse colocar sob essa ótica ou sobre essa perspectiva, não tem problema nenhum. O problema quando a gente tem de conectivo é quando a gente tem uma falta e uma repetição. Tendo falta e repetição de conectivos é um problema, mas não qual conectivo você vai utilizar. Não existe pontos que você vai ganhar mais por você utilizar um conectivo ou outro conectivo, mas é sempre pela falta ou, se não, pelo uso equivocado que a gente tem dos conectivos. E você? Você acha que você conseguiria utilizar esses conectivos? Você quer que eu analise outra redação com outros tipos de conectivos? O que você acha? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!